Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos no nono webinar, desta vez com uma presença muito agradável do diretor da Escola Internacional de Radiestesia, Sérgio Nogueira. Vai-nos apresentar um pouco qual é o caminho que a escola escolheu e um pouco a sua paixão pela radiestesia que deu origem a esta escola. Boa noite, Sérgio. Boa noite, tudo bom, Antônio? Agradeço a presença de todos, boa noite a todos, né, que estão aqui nos assistindo nesse momento. Agradeço imensamente, ok? Acho que nós podemos começar aqui. Então, vamos lá. Nesse webinar, nós vamos falar um pouco acerca da Escola Internacional de Radiestesia, como que ela surgiu, alguns pressupostos da escola e qual que é a nossa visão em relação à radiestesia e ao futuro da radiestesia, certo? Nem todos, de repente, me conhecem, algumas pessoas podem não me conhecer, então eu vou falar um pouquinho quem sou eu dentro da radiestesia e como que eu cheguei aqui, ok? Já lembrando, assim, quem já participou de outros webinários comigo, esse formato aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou pedir para anotarem realmente as perguntas para fazerem mais para frente. Geralmente, quando eu faço webinário, eu falo um pouquinho e vou respondendo um pouquinho tudo, né? Mas dessa vez nós vamos mudar um pouquinho realmente o modelo, ok? Então, bom, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou radiestesista. Eu comecei com a radiestesia muito cedo na minha vida, ok? Quem me conhece já há um pouquinho mais de tempo, né? Já sabe que eu comecei com a radiestesia, eu tinha 13 para 14 anos, e comecei muito guri, mesmo através da literatura radiestésica. Comecei a praticar radiestesia através de uma revista chamada Planeta, que na década de 80 era bem forte, e foi meu primeiro contato com a radiestesia. Eu comecei com um pêndulo improvisado e acabei nunca mais parando, né? A radiestesia realmente ela se tornou a minha grande paixão mesmo. Tanto que quase todo mundo que me conhece, mesmo do meio holístico, me conhece pela radiestesia. Pouca gente sabe até da minha formação, né? Além da radiestesia radiônica, eu tenho formação também em acupuntura, eu sou um acupunturista formado, eu sou mestre de Reiki. Um pouquinho antes da radiestesia, eu comecei a trabalhar com cura através das mãos, né? O mesmerismo, o magnetismo, e até hoje eu estudo e pratico também. Fiz estudos também na área de florais, na área de homeopatia, tenho curso também em cromopuntura, cromoterapia e tudo mais. Cromopuntura eu tenho estudos, né? Nunca fiz um curso formal exatamente. Na verdade, eu fui fazer acupuntura, ok? E é que nem eu falo, né? Minha paixão pela radiestesia é tão grande, né? Tanto é que eu falo, né? Isso daqui, quem me conhece um pouquinho melhor, sabe até um vídeo que eu até ensino, né? Como montar um pêndulo para estar sempre consigo, ok? Porque eu vivo realmente a radiestesia o tempo inteiro, praticamente, na minha vida, certo? E aí, a questão da escola internacional, ok? Como é que surgiu a ideia da escola internacional? Isso eu acho que é muito importante. Antes da gente falar das características da escola, falar um pouco da questão do que realmente a escola proporciona. Então, a ideia da escola internacional de radiestesia, ela basicamente ela foi se formatando na minha vida aos poucos, através basicamente da minha observação a respeito da radiestesia, né, e da forma como as pessoas aprendem radiestesia, ok? Uma característica que eu tenho, assim, eu não sou muito de ficar enumerando alguma suposta qualidade minha, nada disso, né? Mas uma delas, assim, que realmente eu tenho, assim, uma característica muito interessante que eu tenho, assim, eu tenho uma capacidade de observação realmente muito grande, né? E eu sempre me interessei em saber como é que as pessoas aprendem coisas, ok? Então a radiestesia, eu tenho observado, faz muito tempo que eu observo a forma como as pessoas aprendem radiestesia, a forma como eu aprendi radiestesia, e eu sempre gostei de colocar isso na balança, eu sempre gostei de observar realmente
como são os cursos, inclusive os meus, e sempre procurei aprender em cima disso e buscando melhorar realmente a qualidade do aprendizado. Uma coisa que me chamou muito a atenção, já faz muitos anos que isso me chamou a atenção, vendo que as pessoas aprendem muito através de livros, que por muito tempo foi o principal recurso de aprendizado na radiestesia, cursos ou internet, que hoje é o maior centro mesmo de divulgação da radiestesia, a forma como muitos têm o primeiro contato com a radiestesia, certo? Então, eu acabei me dedicando um pouco a entender como é que as pessoas aprendem a radiestesia. E eu fui percebendo o seguinte, que dentro dessa temática, dentro da forma como as pessoas aprendem e cursos, sempre eu vi algumas dificuldades, né? E não só em outros cursos, inclusive nos cursos que eu mesmo dava, ok? A primeira dessas dificuldades que eu vejo, eu chamo do legado da década de 80, né? A radiestesia ela sofreu muito graças a uma literatura bastante sensacionalista, né, que ficou muito comum na década de 80 e uma parte da década de 90, né, aquela mesma literatura que misturava muito esoterismo com uma série de técnicas, nada contra o esoterismo, mas é que era uma mistura mal feita, né, na maioria das vezes. Então, naquela época, saiu um monte de livro, tipo, com os títulos bombásticos e capítulos que era tipo, aperte o botão Power Mind para adquirir qualquer quantia de dinheiro em 15 dias, por exemplo. Né? E os livros tratavam muito com isso, umas técnicas meio esdrúxulas, tudo, e isso acabou respingando na radiestesia, ok? Então, nós devemos basicamente essa década de 80 uma visão que acabou prevalecendo, que muita gente acabou tendo contato com a radiestesia e tendo essa visão, que se você aprender como que você utiliza o pêndulo, qual o sim e qual que é o não, a partir daí você é um radiestesista e você está apto a fazer qualquer gênero de pesquisa, ok? Essa visão da radiestesia foi realmente o que complicou muito a situação da radiestesia, porque isso se tornou, infelizmente, muito popular. Né? Virou muito popular essa visão de você um treinamento de algumas horas aí de radiestesia e a partir dali o pêndulo ele é entendido meio como um mestre, um professor, alguém que vai orientar, tudo é intuição, né? Então isso atrapalhou muito o desenvolvimento da radiestesia, ok? Fora isso, nós tivemos também outros problemas aqui, né? A matemática muito generalista da grande maioria dos cursos. O que eu chamo de matemática generalista? Mais de 90% dos cursos de radiestesia hoje, eles são da seguinte forma, você vai um final de semana para um curso, e nesse final de semana, você basicamente recebe um tsunami de informação, né? Você aprende como manipular um pêndulo, você recebe um monte de coisa referente à radiestesia, radiônica, geobiologia, mistura com Feng Shui, com mais um monte de coisa. E tudo isso de uma maneira muito superficial, sem um aprofundamento, ok? Então, essa temática, assim, essa coisa muito generalista, faz com que as pessoas saiam desses cursos com algumas informações muito fragmentadas sobre diversos campos da radiestesia, mas sem o conhecimento necessário, o embasamento, para produzir um bom trabalho em radiestesia em qualquer um desses campos, ok? E aí volta naquilo que eu falei, né? Muitas vezes se tenta tapar esse buraco, né, com aquela parte mais mentalista da radiestesia. E um outro problema que a maioria dos cursos tem, que é a ausência, né, de um fio condutor, tá, um sistema de formação que ele seja coerente dentro da radiestesia. Vocês, inclusive eu gostaria que depois que nós terminássemos, vocês parassem mesmo para pensar um pouco a respeito, né, quem gosta realmente da radiestesia, e vocês vão ver que a maneira como nós aprendemos radiestesia, ela é diferente de quase tudo que se aprende na vida. Ela é uma maneira que ela não segue um processo natural, ok? E eu comecei a observar isso. E foi isso que realmente me chamou a atenção para a busca de um sistema de aprendizado que fosse mais consistente, tá? E para isso, eu tinha que me livrar de um problema muito sério,
que era o foco na visão pessoal de um professor ou de um grupo. Porque todas essas dificuldades que eu mencionei faz com que pessoas de uma formação, às vezes frágil, comecem a dar aula e elas passam uma radiestesia muito focada na visão pessoal delas da radiestesia, muito mais na visão pessoal do que realmente num fundamento técnico, na posição de associações e tudo mais. Infelizmente, nós vemos muito isso na radiestesia atual, ok? Então, a ideia, quando eu pensei em realmente desenvolver um sistema coerente, era justamente me focar nas posições realmente de uma radiestesia tradicional, algo que fosse mais fundamentado mesmo. E foi aí que eu comecei a trabalhar o sistema como eu mesmo dava aula, ok? Essa mudança, essa crítica, ela surgiu também em grande parte por uma autocrítica. Eu comecei realmente a colocar os meus cursos em foco. Eu comecei a observar desde o primeiro curso de radiestesia que eu dei, acho que eu sempre fui muito observador. Eu sempre prestei muita atenção por exemplo, na proporção de alunos que se desenvolviam e realmente levavam a coisa à frente e tudo mais, porque eu sempre achei que isso também está ligado, de certa forma, à qualidade do curso, ok? Quando você tem um curso de melhor qualidade, você vai ter um número maior de alunos que conseguem se desenvolver. Então, eu comecei realmente a manter muito foco nessa questão. E aí nós realmente fomos atrás de uma escola realmente que tivesse um padrão internacional, ok? Que pudesse fornecer realmente uma formação sólida, independente do lugar onde a pessoa estivesse, independente do lugar do país, inclusive, que a pessoa estivesse. E para isso, eu também tinha que seguir determinados parâmetros da radiestesia que são aceitos internacionalmente. Não dá para trabalhar muito com uma radiestesia pessoal, né, nesse aspecto, ok? E foi aí que nós buscamos, vamos atrás da busca de excelência e desenvolvimento. Então, o foco da escola internacional, para deixar assim de uma maneira muito clara qual o objetivo da escola internacional, é bem simples, tá? O nosso objetivo é a propagação, é a divulgação, no caso, de uma radiestesia técnica, ok? Embasada em estudos que sejam mais aprofundados, de caráter universal, ou seja, que sejam reconhecidos em associações diferentes, em países diferentes, para que, inclusive, o aluno possa conversar com radiestesistas em qualquer lugar do mundo, ok? E que os nossos estudos sejam realmente corroborados, endossados mesmo, por autores de renome e associações de prestígio ao redor do mundo, ok? Entre essas associações que já fazem parte, que estão conosco, que reconheceram o nosso trabalho, nós temos aí, no caso, a associação a ABRAD, no caso, Associação de Radiestesia, Associação Brasileira, né, de Radiestesia Radiônica, a ABRAD, e temos também o Instituto Português de Radiestesia e Radiônica, né, que através do seu presidente, o Antônio Filipe, acabou também nos dando um reconhecimento e formando uma aliança muito sólida, ok? Então, essas duas instituições, elas dão um potencial realmente internacional para a escola. Por isso que nós temos a questão da escola internacional, por vários motivos. Ela está presente em mais de um país, ela segue parâmetros internacionais, ela segue parâmetros reconhecidos por entidades internacionais, e os nossos alunos conseguem se comunicar em qualquer lugar do mundo, com radiestesistas que tenham uma boa formação também, ok? Né? E, inclusive, nosso certificado, como vocês podem ver aqui, ele possui a dupla chancela, no caso, né? Uma chancela da Associação Brasileira de Radiestesia, ok? E a nossa chancela da Escola Internacional, no caso, do radiestesia.net, que é o site que está por trás de toda a história da Escola Internacional, ok? A mesma formação que um aluno nosso recebe aqui, ele recebe na Europa. O mesmo reconhecimento que um aluno tem na Europa, ele tem aqui, ok? Então, um aluno, por exemplo, que tem a formação no Instituto Português de Radiestesia, quando ele vier para o Brasil, não só ele é reconhecido, ele consegue falar com qualquer radiestesista que tenha realmente uma boa formação, que tenha um reconhecimento da BRAD, qualquer coisa.
Um aluno formado dentro da escola internacional, ele pode, por exemplo, ele tem a formação em radiônica, ele consegue conversar com um radionicista em qualquer lugar do mundo, que tem uma boa formação em base 10, padrão Delaware e tudo mais. Então ele consegue conversar, por exemplo, com o pessoal da Radionic Association da Inglaterra, com a associação de vários países do mundo, o pessoal da ABRAD e tudo mais. Por quê? Porque nós temos uma padronização no discurso, ok? Esse é um dos grandes focos da escola, ok? E aí entra aquela questão, tudo aquilo que nós falamos, né? Algumas pessoas às vezes têm dúvidas, né? Nós estamos criando exatamente uma radiestesia nova, né? Então, já deixando bem claro, não. Radiestesia.net ele não cria uma radiestesia nova, ok? A ideia não é essa. A nossa radiestesia é realmente uma radiestesia clássica, muito bem fundamentada. O que nós desenvolvemos é uma nova abordagem do aprendizado da radiestesia. Essa que é a grande coisa. Nós focamos muito realmente num aprendizado, um aprendizado de qualidade. Então nós resolvemos alguns problemas que nós estamos falando, né, aquela questão meio fragmentada, nós resolvemos com uma formação progressiva, como é em qualquer área do conhecimento humano, ok? Nós temos uma formação que é progressiva e nós temos a troca, né, da visão pessoal por uma visão mais baseada em visões oficiais, fundamentadas em associações e grandes radiestesistas do passado e do presente também, ok? Um dos aspectos importantes da escola é entender que dentro da escola nós adotamos um equilíbrio entre os aspectos mentais e físicos da radiestesia, ok? Aquilo que compõe. Por quê? Porque acabou vingando, como eu falei, muito aquela questão da radiestesia mental, onde o foco está na mente, e se você fizer uma pergunta, você simplesmente vai ter uma resposta sobre qualquer assunto, né? E tudo mais. Então, a escola, ela adota um duplo padrão. Ela entende o papel da mente, no papel na operação da radiestesia, ela entende a importância, ela prepara o operador para lidar bem com a sua mente, mas, ao mesmo tempo, ela também proporciona uma formação que permite ao radiestesista utilizar bons instrumentos, saber como utilizar instrumentos adequados a cada situação, ok? Nós podemos pensar na coisa de uma maneira muito simples, tá? Vamos pensar como um cirurgião. O pessoal tem muito essa ideia de que, por exemplo, se você tiver um pêndulo, qualquer pêndulo você faz tudo, né? Vamos pensar como um cirurgião, ok? Em épocas de guerra, por exemplo, tem cirurgião que faz cirurgia assim, com canivete enferrujado, que ele limpa lá no álcool, e consegue fazer, e costura com uma linha qualquer, cola com Super Bonder, que é uma cola muito forte, não sei se tem em Portugal também, né? Mas com esse nome, né, pelo menos. Tudo bem. Agora, se um cirurgião pode escolher, ele sempre vai procurar a instrumentação mais adequada, ele sempre vai procurar o bisturi perfeito, ele sempre vai procurar, um cirurgião tem vários tipos de pinça, vários tipos de tesoura para cada situação, ok? Então, a radiestesia também. A radiestesia, além da parte física, foi criada com o tempo uma instrumentação adequada para que se use em diferentes situações, ok? E a escola internacional, ela não só incentiva isto, ok? Mas outra coisa, a escola internacional, ela tem 100%, isso é uma regra dentro da escola, que tem que ser sempre seguida, né? Nós temos todos os instrumentos que nós abordamos, nós temos fisicamente esses instrumentos, e nós temos também a capacitação técnica para a utilização, ok? Eu vou contar aqui um segredinho para vocês, que na verdade não é segredo nenhum, ok? Mas infelizmente tem muito curso que, assim, que é comum o professor ensinar coisas, instrumentos, por exemplo, que ele mesmo nunca mexeu, nunca teve, não tem, então está explicando, você vê uma foto ali do lado, ou no quadro, alguma coisa assim, né? E isso é uma regra que eu adotei, né? Tudo aquilo que eu ensino tem que ter a capacitação técnica para ensinar, e eu tenho que ter um instrumento em mãos para mostrar. Então, um pêndulo universal, por exemplo, a pessoa tem que ver isso que vocês estão vendo, no mínimo, uma foto, ok?
Mas o ideal é que a pessoa veja assim, que o instrumento existe, está na mão do instrutor. O instrutor sabe como utilizar. Não é só uma coisa compilada, ok? Então, uma das questões da escola internacional, nós não temos cursos compilados, né, feitos apenas em cima de pesquisa, de livros e fontes. Não, nós temos realmente cursos vivenciados. E, aliás, para ser sincero com vocês, nós não só temos todos os instrumentos que nós abordamos, mas nós temos uma série de outros que também nós não falamos. Por exemplo, esse pêndulo aqui é até engraçado, né? É um pêndulo que está aqui na minha mão, e ele é uma mola enorme, né? Ele é um pêndulo emissor. Esse pêndulo, ele chama Pita, né? E eu tenho esse pêndulo desde 2008, né? Agora estou fazendo uns testes aí com ele. E então, assim, nós temos uma instrumentação que nós utilizamos e que nós testamos. Então, quando nós falamos de radiônica, nós temos equipamentos radiônicos, nós utilizamos a radiônica na prática, ok? Esse é o posicionamento mesmo da escola, porque é imprescindível para você ensinar alguma coisa que você tenha acesso àquilo, certo? Né? E um outro aspecto também da escola, eu estou dando uma passadinha aqui, pessoal, para não ficar muito maçante, né? Deixar a coisa mais ágil, ok? Depois a gente vai abrir para perguntas. Um aspecto muito importante da escola. Lembra que eu falei que nós não criamos uma nova radiestesia? Nós não inventamos praticamente nada, tá? Para ser sincero, o meu dedo, assim, é pouco, tá? Assim, a minha contribuição pessoal mesmo, para o desenvolvimento de muita coisa, realmente é pouco. Na maioria do tempo nós estamos focados realmente em fontes, em referências, em estudos, certo? Isso vai se traduzir em várias formas, né, na escola, né? Então nós temos, primeiro, o legado do passado, que é extremamente importante. É importante entender que a radiestesia ela não começou hoje, ela não começou ontem. Existe toda uma história por trás da radiestesia. Pessoas viveram muitos anos e produziram muita coisa interessante. Então, a escola internacional, ela tem muito essa coisa dentro de si, de manter esse legado, levar à frente essa tradição, porque realmente é importante. Nós não podemos simplesmente nos desvincular, ok? E infelizmente existem sim, estudos de radiestesia que eles se desvinculam completamente de tudo, né? Não tem como você ter algo de qualidade sem se desvincular do passado. Porém, nós devemos entender também que a radiestesia ela também não termina nos clássicos, ok? A radiestesia ela deve seguir além, sem romper com o passado, mas desenvolvendo, a partir do conhecimento passado, desenvolver novas perspectivas, e inclusive olhar o passado também de uma forma crítica, muitas vezes, procurar reproduzir as experiências desses mestres, sempre em busca de obter os mesmos resultados ou obter resultados que nos apontem uma nova direção. Então, a escola internacional, nesse tempo todo, ela tem produzido trabalhos nesse sentido, ok? Então, nós desenvolvemos, através dessas pesquisas, eu não tenho como entrar muito em detalhe, né? Nós desenvolvemos tratamentos para tensão pré-menstrual através da radiônica, cartões para inserir dados de radiônica, o uso da radiônica na reestruturação de ambientes, certo? E também a utilização de pêndulos emissores, né? Que agora mesmo está sendo desenvolvida uma pesquisa realmente muito grande, em grande parte, né? Na verdade, praticamente tudo, a cargo, no caso, dos nossos colegas de Portugal, ok? Dos nossos parceiros aí de Portugal, o Antônio Filipe, o Leandro Batista e outros bichos ferozes aí que estão se dedicando muito nisso, ok? E então, é isso. Em primeiro lugar, agora nós vamos ver o quê? A metodologia, a questão dos métodos, um aspecto importante da escola e que deveria ser a base de qualquer curso de radiestesia. Nós temos que ter uma metodologia
para estudo, uma metodologia para desenvolvimento, uma metodologia para trabalho, ok? Que nem eu falei, depois vocês pensem com calma sobre algumas coisas que estou falando. Vocês já observaram que a gente tem método para tudo? A gente tem método para calçar sapato, a gente tem um método para andar de bicicleta, a gente tem um método para muita coisa. Curiosamente, eu percebi que não existia um método exatamente para o aprendizado da radiestesia. Então, boa parte da tarefa da escola internacional é proporcionar esses métodos para o desenvolvimento do radiestesista, para o treinamento do radiestesista e para a aplicação prática da radiestesia em consultório e na vida geral, ok? Por exemplo, alguma vez você já ficou em dúvida sobre como agir em uma avaliação? Né? Eu já, ok? Antigamente, quando eu não tinha uma metodologia pronta, eu sentava às vezes na frente, com toda a instrumentação, ficava olhando e falando, tá, beleza, e por onde eu começo? Ok? Por quê? Porque faltava um método, ok? Nós temos que ter um método para treinamento, nós temos que ter um método, no caso, para o desenvolvimento, e nós temos que ter um método também para a aplicação da radiestesia. Certo? Então, os métodos, eles envolvem, no caso, eles englobam sistemas de trabalho, ok? Eles englobam procedimentos e protocolos que nós podemos utilizar e que têm diversos objetivos. Por exemplo, um método, ele serve para fazer você produzir mais, produzir melhor e produzir em menos tempo. Então, a escola se dedica muito ao desenvolvimento de métodos. Nós podemos ver isso em grandes coisas dentro da escola, o treinamento sequencial, você começa com um curso básico, vai se especializando, isso são grandes coisas. Nós podemos ver em pequenas coisas, você vê uma imagem, por exemplo, que o Hiperrad divulga lá, né, sem muito alarde no Face, né, radiestesia física e radiestesia mental, como que você vem daqui para cá? Tudo isso é parte dessa criação do método, ok? Nós pegamos um aluno e nós ensinamos desde como segurar um pêndulo, como utilizar um pêndulo em diferentes situações, altura de fio para diferentes situações. Isso é parte realmente da metodologia. E o método, ele se traduz numa coisa, ele proporciona segurança com o tempo, ok? Você sabe de onde você começa, você tem um fio condutor para chegar em um final, ok? Então, daí é a importância realmente do método. E um outro aspecto da escola é a questão do acompanhamento do aluno, que é uma das características que eu percebi que eram muito falhas no aprendizado da radiestesia. A maioria das pessoas que fizeram curso de radiestesia nunca mais tiveram acesso àqueles que deram aula, nunca mais tiveram muito amparo, por assim dizer. Então, a ideia da escola, na verdade, é formar um grande grupo, é formar realmente grupos mesmo de pesquisadores, de pessoas interessadas, não só em fazer um curso, ok? Mas pessoas que se identificam com uma ideia. Eu falo uma coisa, às vezes, e não é conversa não, às vezes assim, eu falo até para cliente, possíveis clientes, né? Dependendo de como a pessoa aborda e como que está seguindo a nossa conversa, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, pensa bem, né? Porque a nossa ideia não é vender curso, ok? Eu só quero você dentro da escola se você realmente se identificar com um método, com um sistema, com uma forma de entender a radiestesia. Então eu posso te explicar isso por muito tempo, mas eu gostaria realmente que, quando você se integrasse na escola, você tivesse essa identificação. Você estivesse buscando também levar a radiestesia a um novo patamar. Isso seria muito interessante, né? Então nós sempre convidamos as pessoas também para nos acompanhar. Isso é extremamente importante. Algumas coisas que ocorrem dentro da escola, por exemplo, nós temos um acompanhamento do aluno que ele se estende além do curso. Então, por exemplo, qualquer aluno meu que tenha feito curso em qualquer tempo, ele pode entrar em contato comigo para fazer perguntas acerca do curso, acerca do que ele estudou naquela época, ok? Tudo que se relacione
a sua etapa de estudos. Então, existe sempre uma linha aberta. Isso é válido tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, por sinal, ok? Porque a escola em si, nesse aspecto, ela segue um padrão único, ok? Que nem eu falei, a formação que um aluno tem aqui, o aluno vai ter em Portugal, ok? Isso é extremamente importante. Uma outra coisa que, assim, passando um pouquinho disso, né, desse acesso ao professor também, existe sempre a possibilidade, no caso, da interação dentro dos cursos. Existem várias formas de interação, ok? Que isso é extremamente importante. Então, nós temos fóruns, chat, o pessoal aqui do Brasil, principalmente, tem meu telefone, né? Eu tenho aluno que me liga. Às vezes, um ou outro exagera um pouco, né? Em questão de horário, dia e tudo, mas, né? O pessoal tem telefone, envia e-mail, e tudo mais. Isso é parte do acompanhamento. E sempre que possível, sempre que tiver um grupo ativo de estudo ou de pesquisa, existe a possibilidade da pessoa também se integrar a determinados grupos, né? Por exemplo, agora em Portugal, o Instituto Português de Radiestesia, que é parte da escola, também está levando à frente uma pesquisa, no caso, na parte da emissão com pêndulos, né? Especificamente um dos modelos mais abordados por eles, no caso, esse daqui, o pêndulo Osíris, certo? E eles têm uma pesquisa realmente muito interessante, com fotos termográficas antes e depois de aplicações e tudo mais. Então, sempre que existe um grupo desse atuante, existe a possibilidade das pessoas participarem ou de terem acesso ao material com o tempo, ok? Então, isso basicamente é realmente a escola, ok? Por isso que eu falo que conosco você não está só. Existe todo um acompanhamento do aluno, e isso é extremamente importante para nós, ok? Agora eu gostaria, se vocês quiserem colocar perguntas, tudo, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, só me dá um segundinho. Tá. Aqui a Maia, ela pergunta, no caso, se, né, os principais tipos de pêndulo e tudo mais, né? Então, Maia, a questão é o seguinte, na verdade, assim, existe a necessidade, antes de mais nada, de ter uma formação para utilizar, assim, para entender essa questão. Não é uma questão que dá para colocar em 2 minutos, né? Porque mesmo, por exemplo, nós temos, assim, pêndulos testemunho, porta-testemunho, por exemplo, que são esses modelos aqui, né? Esse modelo, por exemplo, eu gosto muito de usar, porque você consegue condicionar testemunhos, né? Eu acho muito interessante. Um outro tipo de pêndulo, mas a pessoa também já tem que ter uma questão, algum treinamento, né? Pêndulos de polaridade. Com esse tipo de pêndulo nós conseguimos detectar a entrada, o fluxo de energia da pessoa em algumas situações. São 2 pêndulos, inclusive, tá? Eles parecem ser iguaizinhos, né? Mas não são. Na verdade, eles são diferentes entre si, justamente para detectar polaridades diferentes. Entre os emissores, Amaya, nós temos uma série de pêndulos, né? Nós temos o pêndulo egípcio, nós temos o pêndulo universal, que é esse daqui que eu estava mostrando antes, nós temos o Osíris, né? Esse pêndulo egípcio aqui, por exemplo, também é um modelo bem igual do Belizal, que criou a história do pêndulo egípcio, certo? Então, assim, depende muito da situação para se escolher o pêndulo que você vai utilizar, né? Por exemplo, se você vai pesquisar sobre EDFs, também conhecido como ondas de forma, normalmente você utilizaria, por exemplo, um pêndulo universal. Você poderia utilizar também, né, um pêndulo, perdão, cone virtual, no caso, que é esse daqui, porque você tem algumas opções, certo? E a Áurea comentando que realmente ela gostou da ideia, né, de ter um acompanhamento e tudo mais. A integração, que ela é fundamental. E realmente, a nossa ideia é que radiestesistas não fomos percebendo que, assim, eu conheci gente muito boa que vivia isolado. Ok? A pessoa, ela aprendeu já desde quando ela estudou que existe um isolamento. E aí, quando ela se forma, ela continua isolada, né? E em algum canto, muitas vezes, fazendo um trabalho muito bom ao qual ninguém tem acesso. Ok? Então, para a gente, realmente, é sempre importante a gente ter
essa característica de poder trocar realmente conhecimento, né, com outras pessoas. Ah, tá, partilha de... realmente, né, a Maia, ela coloca um ponto interessante, que quando, com a partilha de conhecimentos, nós chegamos à evolução. E isso é primordial, não para a radiestesia, na verdade, é primordial para qualquer área da radiestesia, certo? O que eu acho, assim, nós temos que ter os dois pontos, né? Nós temos que ter, de um lado, pessoas que estejam aptas a passar informações, e de outro lado nós temos que ter alunos também que têm uma garra, né? Não só para buscar informação, mas também para praticar, para desenvolver, fazer algumas experiências. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Não basta nós lermos clássicos ou livros, o ideal é a gente procurar reproduzir também alguma coisa, né? Nós podemos, na verdade, produzir alguma coisa, reproduzindo as experiências, por exemplo, de Jean Laffois, de Belizal, ou de tantos outros, ok? Que muitas vezes, muitas dessas experiências, inclusive, dependem de pouquíssimo material, ok? Tem muita experiência aí que dá para fazer, por exemplo, com papel, lápis, régua, né, e pêndulos, certo? Ok? Então a escola, assim, nós temos que um patamar para o aprendizado, certo? Então a pessoa começa desse estudo básico, e aí ela começa com a ideia dela se formar, conhecer bem os instrumentos, tornar o instrumento realmente uma parte do corpo dela. E aí depois vai progredindo, ok? O Marcos aqui, ele faz uma pergunta, né? Que ele pergunta se a Escola Internacional pretende lançar cursos de geobiologia, pilhas e outros instrumentos, né, menos comentados. Sim, tudo isso, na verdade, está meio que no foco, no radar da escola, porque são temas realmente importantes, não só pilhas, né? A ideia para o futuro é ter, inclusive, um curso sobre formas tridimensionais, abordar algumas formas tridimensionais, como se utilizam, como se entende elas, quais são as bases, tanto teóricas quanto as partes práticas, né? E a parte de análise de ambiente também, ela é extremamente importante, ok? Nós faremos algo sobre a análise de ambiente, eu acredito que num tempo mais curto do que você imagina, tá, Robson? Ok? Obrigado pela sua participação também, né? Francisco. Tá. O Francisco ele pergunta se é possível, né, a pessoa desenvolver um pouco de várias opções de formação, né, para além do curso básico. Sim, ela é possível, né? O que a gente não tem é aquilo que eu falei, né? Um curso, por exemplo, que meio que dê uma pincelada em tudo, tá, Francisco? O que nós temos, assim, você pode se desenvolver, tanto é que tem aluno, por exemplo, que já fez todos os cursos da escola, ok? Porque a pessoa, como eu disse, ela segue um sistema progressivo. Então a pessoa, por exemplo, ela começa dentro do curso básico, e dali ela procura aquilo que é melhor para ela. Então, se a pessoa quer atuar na parte terapêutica, nós temos um curso, no caso, focado dentro da área terapêutica, onde você começa estudando anatomia sutil, antes de entrar em medicina, por exemplo, você não começa estudando anatomia e patologia. Então, no caso da radiestesia aplicada à terapia, a gente começa por anatomia sutil, para depois chegar na parte de terapia, ok? E é um curso realmente bastante aprofundado. Depois disso, nós temos curso de gráficos, nós temos curso voltado à parte da radiônica, ok? Nós temos diversos níveis de formação aí, ok? Ok, a Maia, no caso, ela quer saber onde se encontra, no caso, a escola, né? O Hiperrádio, no caso, ele está a cargo do Antônio Filipe, né? Certo? E ele está na cidade, calma aí, deixa eu dar uma confirmadinha aqui antes que eu falar dar alguma informação errada. Coimbra, exatamente, na cidade de Coimbra, né? E as formações atualmente são feitas realmente em Coimbra, ok? E em Lisboa também existem formações, no caso do Antônio, tá? A duração do curso de iniciação, no caso do Antônio, são em 2 finais de semana, né? E
dois dias, né? Só que são em semanas alternadas, ok? E é um curso realmente muito interessante. O Antônio aborda de uma forma muito didática. É uma pessoa que tem já uma experiência dentro da radiestesia já muito grande, ok? E, olha, eu realmente indico muito, tá? Tanto é que tem aluno meu que entra, tem muita gente de Portugal que entra em contato comigo perguntando sobre o curso à distância, o curso EAD que nós temos, né? Nós temos toda uma formação EAD. E aí eu sempre dou opção também, a pessoa falou, ó, se você tiver acesso, tem também o Antônio, né? Em breve ele vai estar abrindo curso também em Porto, se ficar mais fácil para você, tá, Maia? Obrigadão. E o Cláudio aqui, ele tem uma perguntinha um pouquinho maior, né? Ele é do Rio, pratica radiestesia desde os anos 90, né? E estudou tudo de forma autodidata. Bem-vindo ao clube, tá? Na verdade, a maioria começa de forma autodidata, eu também fui um, né? Ok. Aí, no caso, a dificuldade com pessoas próximas ou animais que amamos, né? Ok. O que o Cláudio quer saber é o seguinte. A dificuldade que existe para se fazer análise de pessoas próximas, no caso, dentro da radiestesia. Bom, Cláudio, então assim, ó, vamos tirar aí uma pedra aí das tuas costas, né? A primeira coisa é que isso não é uma dificuldade sua, ok? Isso, na verdade, é uma dificuldade da grande maioria, né? E não é uma dificuldade do radiestesista, é uma dificuldade do terapeuta, de uma maneira bastante geral, ok? O que eu costumo fazer assim, em primeiro lugar, é só começar a pesquisa, por mais difícil que seja o caso, né? Eu só devo começar quando eu estou realmente em condições boas, né? E um outro aspecto, isso envolve uma grande gama de pesquisas, mas nesse caso é um pouco mais intenso, né? Dada a ligação. Eu procuro não ficar pensando muito sobre os dados analisados, ok? Eu deixo para fazer uma análise dos dados meio que após o final, ok? Essa é uma forma que a gente tem de lidar um pouco melhor com a situação, ok? E brigadão. A Maia, no caso, ela perguntou se depois do curso de iniciação, a opção de se especializar numa vertente. Sim, depois do curso de especialização, você pode pegar e falar, bom, eu quero trabalhar com a radiestesia dentro da parte de terapia. Então você tem um curso focado para a radiestesia dentro da área terapêutica, ok? E se você quiser trabalhar com gráficos, por exemplo, existe um curso focado em gráficos, outro para radiônica. Agora existe já um curso que trabalha com a utilização do pêndulo egípcio, especificamente para tratamentos vibracionais, ok? Né? Então, assim, as opções, elas não faltam e nós teremos outras ainda no futuro, tá? Pode ficar tranquila, ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Ok. Então, nesse caso, eu vou passar aqui para o Antônio, para ele ter uma palavrinha aqui para falar com vocês, certo? E eu gostaria muito, em primeiro lugar, de agradecer realmente a todos, ok? Eu ainda volto para me despedir de vocês. Está contigo, Antônio. Eu queria só mesmo dizer que realmente outra inovação muito interessante que a escola tem introduzido é a ideia não só do professor, aquele onde nós estamos habituados, é o centro do saber que nós pesquisamos ou queremos procurar adquirir, mas também incentiva a ideia da criação de um mentor, a ideia da pessoa estar a progredir nos seus próprios estudos e, tal como o Sérgio disse, esse acompanhamento está sempre aberto, seja no Brasil, seja aqui em Portugal, e a ideia do mentorado é extremamente importante também na prática da escola e faz esse acompanhamento que o Sérgio fala, através do suporte, na ajuda, do trabalho de cada formante. E pronto, basicamente era isso. Bom, eu voltei aqui rapidinho, né? Realmente para agradecer mesmo a presença de todos, né? Agradeço mesmo de coração. Eu sei que às vezes é meio difícil, todo mundo às vezes teve um dia corrido, às vezes até estressante, né? Mas ainda vem para me ouvir, eu procuro dar o melhor de mim sempre, ok?
Bom, tem duas perguntinhas, posso responder em menos de um minuto, ok? O Marcos Robson pergunta sobre a questão de parceria para pêndulos emissores. Sim, é uma coisa que nós avaliamos aí para o futuro, e de qualquer maneira, tanto aqui quanto aí já existe tal conhecimento para isso, ok? E se existe algum curso online no Brasil, que o Cláudio pergunta, sim, nós temos toda uma formação já online, ok? Então, um abração a todos, mesmo agradeço de coração ao comparecimento e à participação de todos, tá? Muito obrigado. E não percam aí, dia 20, o próximo webinário, que vai ser muito interessante também. Até mais, hein? Sérgio, muito obrigado. Foi uma excelente apresentação da Escola Internacional de Radiestesia e obrigado também pelo apoio que tem dado aqui em Portugal para que realmente os cursos tenham essa estabilidade. Entretanto, também queria apresentar o próximo webinar com novamente uma presença brasileira, com o nosso amigo Leandro Cavla, de São Paulo, que nos vai apresentar aqui um pouco o seu trabalho com os circuitos oscilantes de Jorge Lacovici, alguns estudos que ele tem desenvolvido. Não percam, no dia 20. Espero que tenham gostado e até ao próximo webinar. Boa noite a todos. Tudo bom.